Viu o título do vídeo? Então você já deve estar tipo, Thali, como assim, criatura? Eu tô aqui na imersão das suas aulas falando sobre macros e agora você fala para eu pensar em micro. É isso mesmo, gente. Resumo da ópera, se a gente focar especialmente nos micros, tudo vai dar certo. E eu vou te explicar por quê. Bom, primeiro, só para garantir que todo mundo sabe, os micros são as nossas vitaminas e minerais, beleza? Os micros, diferente dos macros, não representam calorias no alimento. Agora, se você já está seguindo o que a gente fala e já está se aventurando em saber quantas calorias consome, quanto de carboidrato, proteína e gordura geralmente entra nesse corpício aí, então você já deve ter passado por essa situação. Thali, extrapolei nas minhas gorduras e ainda preciso consumir caloria. Ou então, Thali, consumi todas as minhas calorias e não atingi as minhas proteínas. E por aí vai, né, gente? Acontece que, por exemplo, se você jantar pizza ou então um sanduíche com peito de peru ou só colocar uma fonte de proteína no seu almoço e passar o resto do dia à base de bolacha, água e sal e pão, você não irá conseguir atingir as quantidades de proteínas necessárias no dia. Ao mesmo tempo, se você consumir uma frequência muito alta de carnes vermelhas, ainda que das mais magrinhas, e você não tiver tanta caloria para consumir, consequentemente, sua quantidade recomendada de gorduras não será alta e provavelmente você irá extrapolar esse número. Ok, então o que eu faço para isso não acontecer? Também não adianta consumir 5 bifes de frango para atingir as proteínas tudo de uma vez. Lembre-se que a distribuição ao longo do dia é essencial para uma boa digestão e absorção das suas proteínas. Tente incluir pequenas fontes de proteína ao longo das suas refeições. Ovos, iogurte, frango desfiado, whey protein. E, gente, para com essa mania de uma dose de whey. O whey é uma proteína, assim como qualquer outra, e você pode fracionar isso. Então, se a sua dose de whey é 30 gramas, você pode usar 20 no lanche e 20 no lanche da tarde, por exemplo. Mas isso depende de quanto de frango ou peixe você irá comer nas refeições principais e, claro, quanto de proteína que você precisa. Enfim, então basicamente iremos distribuir a quantidade de proteína necessária em todas as refeições. Ah, mas eu não queria usar whey, eu não gosto, então eu acho caro. Sem problemas. Sabia que muitas fontes de carboidrato possuem mais proteínas também? Então tente complementar com aveia, quinoa, ervilha, grão de bico, feijão. Esses alimentos, apesar de terem prioritariamente carboidrato, possuem também uma boa fonte de proteína vegetal e irão te ajudar a complementar sua quantidade de proteínas sem ter que necessariamente incluir o whey protein se você não quiser. Thali, mas o que isso tem a ver com os micros? Anjo, só de você parar de comer pão e bolacha em todas as refeições, que basicamente isso é só um alimento, farinha, eu já garanto que você tá comendo mais vitaminas e minerais. Você viu a quantidade de alimentos que eu falei diferentes nesse 1 minuto atrás? Então, se a gente focar na ingestão dos alimentos e não dos produtos, além de limitar as quantidades de corante, adoçante, conservante, que são super inflamatórios e de certa forma prejudicam o emagrecimento, com certeza teremos um aporte muito maior de vitaminas e minerais e menos chances de extrapolar algum macro. Isso porque geralmente os produtos industrializados são ricos em gordura e com quase nada de proteína. Então, ok, como que eu faço então para não extrapolar as minhas quantidades de gordura necessária comendo alimentos? Veja, eu falei há pouco para você evitar uma frequência muito alta das carnes vermelhas, né? Acontece que se você colocar muitas fontes de gordura, ainda que mais saudáveis, ao longo do dia, as chances de você extrapolar a necessidade de gordura é grande. Então, por exemplo, alguns ovos com queijo e manteiga de manhã, iogurte integral no lanche, carne vermelha no almoço, castanhas no lanche da tarde, salmão no jantar. Perceba que tudo o que eu falei é saudável, mas muitos alimentos são ricos em gordura. Então tente balancear isso em dias diferentes. Então se eu quero comer carne vermelha, então talvez eu
pense em reduzir os ovos de manhã ou usar o iogurte desnatado e não colocar o queijo. Se de repente eu quero usar um abacate, castanhas, então nesse dia é melhor eu inserir um peixe magro, como tilápia, no meu almoço e jantar. E assim por diante. Fique de olho nos alimentos ricos em gordura e prefira sempre as gorduras insaturadas, como abacate, castanhas, azeite, as sementes de chia, linhaça, abóbora, e evite o máximo que puder as gorduras saturadas que estão presentes nos alimentos de origem animal, como queijo, iogurte, carne vermelha. Elas podem ser sim consumidas, tá? Mas em menor quantidade, porque elas são mais inflamatórias e provocam um aumento do colesterol e o depósito de gordura nas artérias. Coma comida de verdade e varie o máximo possível dela. Assim, garantimos uma boa ingestão de vitaminas e minerais ao mesmo tempo que você atinge os seus macros e os seus objetivos. Se você gostou, clica no joinha aí que eu volto aqui para te ensinar mais. E deixa nos comentários as suas dúvidas e o que você gostaria que eu falasse, tá bom? Até a próxima, gente!